Saudações inscritos. Bem, esse vídeo envolvendo Watch Dogs, e vai ter tudo a ver com o assunto, é meio que uma crítica, né, a uma atitude que eu tenho achado bem exagerada de muitas pessoas, né? E como eu sou professor, isso na sala de aula é algo que realmente complica bastante o andamento de uma aula. Eu já tinha até começado aqui a jogar Watch Dogs. Vou continuar, mas é que saiu hoje, né, dia 11 de abril de 2015, no jornal A Tribuna aqui do Espírito Santo, uma reportagem falando sobre a questão do uso do celular, né, o uso do celular em sala de aula, se é que podemos dizer assim. Na verdade, a maioria das escolas, elas de fato não contemplam o uso do celular para meios pedagógicos, né? E eu posso citar aqui algumas particulares e também públicas, né? Qual é a resolução, vamos dizer assim, qual é a atitude em relação ao celular, né, em sala de aula? Bom, no caso aqui, a Secretaria do Estado, né, informa que a regra para o uso de celular em sala de aula está prevista no artigo 81 do Regimento Escolar. É considerado falta disciplinar e infração utilizar sem a devida autorização o telefone celular ou outros eletrônicos que perturbem o ambiente da aula ou aprendizado em sala de aula. A Prefeitura de Vitória diz também que os dispositivos eletrônicos pessoais são proibidos, só podendo ser utilizados com autorização do professor. Caso não cumpra a regra, o aluno recebe advertência e os pais são informados da disciplina. Várias escolas particulares, né, também proíbem o uso do celular. Se é reincidente, o pai vai lá e pega o celular depois. Só que, né, tudo isso particularmente eu acho muito bonito aqui escrito, né? Porque, na verdade, em sala de aula é bem difícil você conseguir ter controle sobre essa questão de celulares, certo? E eu vou até usar aqui. Por quê? Como você pode ver aqui, ó, estamos com o smartphone do Aiden, né? E tem várias. Esse daqui, claro, é um smartphone virtual, né? Mas ó, não tem até muitas coisas disponíveis. No GTA você vê bastante coisa, né? Olha, por exemplo, os audiologs, né? Aqui eu tenho o que eu até agora recolhi de arquivo de áudio, mas também temos aqui as músicas do jogo, certo? E vou tentar botar para rodar, deixa eu ver. Não dá, mas aqui ele diz, né? O Song Sneak, na verdade, ele diz quais são as músicas do jogo. Bom, eu só vou caminhar com ele aqui e tal, e acho que vou entrar até no metrô, como eu estava dizendo, né? Aqui saiu a reportagem dizendo que é preciso ter mais rigor no uso do celular em sala de aula, né? Alunos que usam o aparelho de forma incorreta estão sendo advertidos e suspensos. Os pais são chamados para se explicar, mas é aquele negócio. Muitas vezes o pai mesmo, né, não contribui, porque ele liga para o aluno quando ele está em sala de aula e fica aquela coisa de atender, não atender. Ah, é meu pai que está ligando. E por aí vai, certo? E isso é muito complicado, né? Particularmente, eu vou até ter uma meia-culpa. Eu acabei mandando embora, né, o trem. Vou parar ele de novo. Nossa, não vou conseguir entrar, vou ter que esperar o próximo. Sobe aí, Aiden, por favor, antes que ele venha. Bom, particularmente eu tenho uma regra, né? Eu basicamente só uso o celular em sala de aula para ver as horas, certo? Eu não gosto, né, de usar relógio, porque ele coça meu pulso, então eu só vejo as horas, né? E eu particularmente acho que não há mal nenhum você rapidamente ver uma mensagem, algo do tipo. Mas quando há excessos, né, isso é preocupante, tá? Porque você atrapalha os outros alunos, você se atrapalha, né?
E a proposta de uma sala de aula não é essa, certo? Eu vou entrar aqui e ficar no metrô, só para não ficar meio que parado aí, né? E vou comentando aqui. Eu estou muito doente hoje, né? Meu nariz está escorrendo direto e as minhas fungadas então serão constantes. Bom, aqui diz o seguinte, né? Pesquisas e especialistas mostram que a cada dia aumenta o número de pessoas conectadas. E um dos principais responsáveis por isso, segundo eles, é o smartphone, celular com acesso à internet, redes sociais, etc., como que tem o Eiden. Na maioria das escolas da Grande Vitória, e também creio que pelo país, os aparelhos são proibidos em sala de aula. E para evitar o uso, instituições estão usando armários, dando advertências e até suspensão para os alunos. Os pais estão sendo chamados nas escolas para se explicarem e corrigirem seus filhos por causa do uso do celular. Como eu disse, assim, na teoria funciona, mas N vezes você precisa falar com determinados alunos. Eu, particularmente, não gosto de pegar nenhum item de aluno, mas me vejo, né, tendo que fazer isso quando necessário. Vai falhar a missão aí, sem problemas. Depois eu a faço. Bem, há um projeto de lei, né, de um deputado aqui, ó, deputado federal Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele quer proibir o uso de aparelhos eletrônicos, portáteis como celulares e tablets nas salas de aula de educação básica e superior em todo o país. O projeto será analisado pela Comissão de Educação, prevê que os aparelhos só serão admitidos em sala de aula se integrarem atividades didático-pedagógicas e forem autorizados para pelos professores. Algo que, na verdade, né, já devia ser uma realidade, certo? Já devia ser uma realidade. Né? Algo que se todos tivessem um bom senso, não seria necessário nem se fazer nenhuma lei falando isso, né? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Para mim, a única lei que existe em relação ao uso de celular é isso. Tenha bom senso, né? Quando você estiver em sala de aula, tenha bom senso de quando utilizá-lo, certo? Para que, eu em outras escolas, né, eu já consegui utilizar para fazer pesquisa, usar aplicativo de bússola, né, em vez de pegar uma bússola mesmo, contas, né, não vejo problema, quando ela é muito complicada, como no caso de uma conta de... até esqueci, densidade demográfica, né, que vai lá pelos milhões, certo? E aqui tem mais uma coisa, né, os próprios alunos falam que o aparelho atrapalha o aprendizado. Então o estudo aponta aqui que a maioria dos estudantes diz ter dificuldade de aprendizado por causa do uso de internet e celular durante as aulas. Uma amostra feita por uma agência de publicidade no Rio de Janeiro revelou que 87% dos estudantes confirmaram ter enfrentado dificuldades de aprendizado por estarem conectados à internet no celular durante as aulas. Aqui tem, né, uma opinião de uma pedagoga, que é, de acordo com a psicopedagoga, na verdade, né, da Central de Professores Esther Shapiro, as regras de proibição do uso do celular em sala de aula são válidas principalmente porque o aparelho leva a uma competição com o conteúdo que está sendo passado. Exatamente. Precisa ser linha dura sim. Não há muito como negociar esse uso, não tem como controlar se o aluno está fazendo mesmo aquilo sugerido pelo professor, e é verdade, né? Cada vez pior, né, nesse sentido, porque eles diminuem, você não tem, toda hora então você vai ter que ficar falando com o aluno para desligar o celular, ir lá e falar, e a aula mesmo fica por aí, né? Nós, vamos ser bem sinceros aqui, sabemos que nossa nação não se preocupa muito com a educação, né? E nós temos uma péssima cultura em relação à educação também, né? Uma péssima cultura, certo? O brasileiro ele deveria mudar a sua mentalidade em relação a isso. Nós estamos aí basicamente numa quarta revolução industrial, não é? E nós, aqui, emergentes, estamos um tanto quanto atrasados em relação a outros países do mundo, tá? Alguns até do mesmo grupo que nós, né? Tá? Já visto Argentina, Chile, Uruguai, né? Então não é necessário
falar muito sobre isso para entender que a situação para nós é das piores e bem piores, né? E a questão do celular só vem a piorar isso, certo? Bom, os números dizem, né? 87% dos alunos têm aí a dificuldade e 52% dos alunos acessam alguma rede social durante as aulas, quando não, né, tiram fotos indevidas, quando não filmam algo indevido, quando não ficam zoando o tempo inteiro, certo? Eu particularmente gostaria, e na verdade as minhas sugestões sobre educação, elas às vezes vão desde o muito radical ao muito moderno, mas, e acredito que deveria haver um contraponto em relação a isso, mas basicamente eu acho que, né, hoje, né, depois de tanto tempo em sala de aula, eu já vi experiências sobre isso, né, em outros estados, tem vídeos aí, né? Uma escola, por exemplo, no Amazonas foi linha dura, ela simplesmente militarizou a escola, certo? E nós temos esse garoto, Logan LaPlante, que ele basicamente pratica homeschooling, né? Ele não vai à escola. Existem famílias que também não vão à escola. E que, famílias, né, filhos de determinadas famílias que não vão à escola e são educados em casa. E o que me parece muitas vezes com mais sucesso do que quem está na sala de aula. Então é o que eu estava querendo dizer, né? Eu acho que já passou da hora de conversarmos e falarmos e realmente fazermos algo relacionado a isso, certo? Relacionado a... Será que o simples fato de ir à escola vai resolver? Certo? Será que as novas tecnologias, então, elas não estão querendo nos dizer alguma coisa? Né? Como disse, os alunos acessam o tempo inteiro, né, internet, e as pessoas estão cada vez mais conectadas. E a nossa escola, se você parar para olhar, ela é algo, né, do século XVIII. Então, será que já não chegou a hora da gente começar a rever, né, o que é a escola, se é realmente aquelas paredes lá e nós não termos muitos recursos relacionados ao que nós temos fora para trabalhar dentro de uma sala de aula? Sabe? Será que 40 alunos dentro de uma sala de aula vão conseguir realmente aprender? Né? Então tudo isso daí ultimamente tem sido uma preocupação muito minha e creio que também de muitos outros professores, né? Eu particularmente não tenho medo de falar, hoje sendo professor, se eu tivesse um filho, eu não sei se seria realmente proveitoso ele estar dentro de uma sala de aula com outros alunos, e nós vemos uma maioria sem ter a mínima noção de que está dentro de uma sala de aula, né? E uns poucos querendo aprender, e nós sempre priorizamos, né, o que não deveria ser priorizado, né? O tempo inteiro nós estamos conversando sobre essas questões, por exemplo, como a questão do uso da sala do celular na sala de aula para o cara que não quer aprender. Essa que é a verdade, né? Para um cara que, como eu falei, é muito complicado essa questão, porque as pessoas vão falar, vão me criticar e dizer, não, a escola é para todos e o ensino deve ser universalizado. Realmente, a escola parece ser para todos, a educação é que não parece ser. Porque tem muitas pessoas que estão na sala de aula e elas há muito tempo já não vêm contribuindo. Porque eu já passei por isso quando eu era aluno, eu passo isso agora enquanto sou professor. Outros alunos também me relatam, né, a mesma angústia de querer aprender e outros alunos não deixarem, porque usam celular, porque estão lá e, como eu disse, não sabem nem por que estão dentro da sala de aula, certo? E, como eu disse, a situação parece ter se tornado cada vez mais complicada, tá? É um assunto que eu pretendo realmente abordar mais uma vez em algum momento. Eu acho que esse vídeo já ficou até um tanto quanto extenso, mas sim, né? Nós temos que fazer críticas nesse sentido
para a escola e o sistema educacional em si melhorar. Se nós não revermos muita coisa e, basicamente, então vamos utilizar, né, um exemplo de uma nação que se preocupa com a educação, que é a Finlândia, que ela, basicamente, olha que ela tem um sistema de ensino excelente, mas ela está revendo, né, o seu conceito de educação, está revendo tudo isso relacionado, né? Será que é dessa forma que nós realmente vamos prosseguir? Será que nós já não temos que modificar o nosso currículo escolar? Eles estão lá dizendo, não, vamos abolir as aulas aí por disciplina, mas ter aí eixos, né? Como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, energia, matemática financeira, certo? Que é algo que eu não vejo efetivamente, né, acontecer aqui no país, tá? Então, esse vídeo ele é meio que num tom de crítica, não só, né, como eu disse, a determinadas atitudes dos alunos, mas também dos professores, mas também dos nossos governantes mesmo, né, de todos, que deveriam estar aí realmente preocupados com a educação e efetivamente, como eu falei, eu não vejo um debate sobre isso, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Talvez, quando houverem os comentários aí desse vídeo, aí eu volto a falar desse assunto. E, principalmente, né, espero que todos reflitam, né, sobre isso, né, aqueles que querem, desejam e realmente veem algum valor na educação, certo? Reflitam sobre isso, né? Tragam sugestões, escrevam aqui nos comentários, me critiquem, certo? Também, se eu estou errado, mostre por que eu estou errado, tá? Porque é assim que a gente, né, vai para frente, evolui no debate, revendo velhos conceitos, ok? Bom, então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, agradeço a sua visualização e espero voltar nesse assunto mais detalhadamente à frente. Muito obrigado e até breve.